Você já parou para pensar que mesmo achando que tudo tá dando errado, tudo tá ruim na sua vida, você está, na verdade, numa baita zona de conforto e que esse impasse entre o que você sente e o que você vive tá gerando mais conflitos, mais estresses e mais ansiedade aí dentro da sua cabeça? No episódio de hoje eu vou explicar para vocês o que é essa zona de conforto que o nosso cérebro tanto busca o tempo inteiro, por que você pode, mesmo estando tão desconfortável, tão incomodado, vivendo neste lugar da zona de conforto e quais as estratégias dentro da neurociência que você pode usar para sair dessa zona de conforto de uma forma consciente, que você pode superar essa fase da sua vida. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Salles, sou farmacêutica pós-graduanda em Neurociência do Comportamento e esse aqui é o meu podcast. Estamos no episódio 26, onde vamos falar aí tudo isso que eu disse para vocês. Então, começando, o nosso cérebro, gente, foi feito para nos manter seguros, né? Evolutivamente falando, nós temos aquele cérebro do Homo sapiens de 200 mil anos atrás, ainda é praticamente a mesma coisa. Então, naquele contexto de vida de 200 mil anos atrás, a gente tinha que sobreviver. Então, o nosso cérebro buscava sempre, prezava sempre pela sobrevivência da nossa espécie. Só que, com toda a evolução, com tudo que aconteceu, hoje em dia, nós temos buscado, né, nossa espécie Homo sapiens tem buscado outras situações de vida. Nós vivemos em outras situações de vida, onde temos outros tipos de ambientes estressores, que não das florestas, dos homens das cavernas, mas nós estamos lidando com outros tipos de estresse e não estamos conseguindo viver de forma saudável com isso, né? Não é à toa que, como eu já falei algumas vezes, o nosso país, o Brasil, é o número 1 de ansiedade no mundo. Somos as pessoas mais ansiosas do mundo por conta de várias questões relacionadas à insegurança do país, relacionada à sociedade moderna, a questões de trabalho, a questões das pessoas que não sabem o básico do funcionamento cerebral, da fisiologia, da neurofisiologia, não sabem nada sobre neurociência praticamente, né? E isso faz com que estejamos inseridos aí nessa sociedade que só aumenta o estresse crônico e a ansiedade. E isso faz com que o nosso cérebro busque uma zona de conforto em momentos que ele ache propício, porque no trabalho eu tenho que entregar o meu máximo, no trânsito eu vivo estressado, com a minha família não tem diálogo, é sempre uma briga, é sempre um problema para resolver. Então, o que eu vou negligenciar aqui? A minha própria vida, o meu próprio ser. Eu não vou buscar uma evolução, um crescimento, eu não vou buscar uma melhora, porque, na verdade, eu estou vivendo de uma forma esgotada, eu estou vivendo exaustivamente, né? Eu estou somente sobrevivendo a essa sociedade, a esse mundo moderno que eu estou inserindo, eu não estou conseguindo ter crescimento. Então, esse cérebro está programado para te manter seguro e não para te fazer crescer propriamente dizendo, né? E a zona de conforto, então, por definição conceitual, é um estado psicológico em que a pessoa se coloca num lugar que ela se sente segura, né? Um lugar que seja familiar, um lugar que ela tenha, entre aspas, o controle. Nem que isso seja algo fictício, né? Nem que isso seja uma criação do próprio cérebro, em que por vários vieses cognitivos a pessoa acha que está segura dessa forma, acha que tem controle, acha que aquilo ali, aquela situação é a melhor que ela pode ter. Então, um exemplo disso é ficar num emprego que a pessoa não gosta, ficar procrastinando para fazer as coisas no emprego ou na vida pessoal, evitar desafios, né? Evitar os desconfortos da vida, por menores que sejam, porque o cérebro dessa pessoa que está exausta, que está extremamente estressada, está buscando somente coisas momentâneas ali, de confortos momentâneos para poder sobreviver de uma forma que ele acha que seja bom para ele, né? A forma que ele encontrou de ter válvulas de escape, de ter momentos hedônicos para poder
continuar sobrevivendo nesse ambiente, né? Então, a zona de conforto, ela não é sobre conforto físico, né? Mas sobre previsibilidade neural, que é o que a nossa cabeça, o nosso cérebro sempre vai buscar. Ele gosta de trabalhar com previsibilidade. Então, como eu estou dizendo, se o ambiente externo, né, do trabalho, da sociedade, da política, da economia, não é seguro, não está sendo seguro, não está passando uma segurança, essa pessoa vai buscar ter essa segurança, essa previsibilidade em outras searas da vida dela. E essa busca por segurança, por previsibilidade em outras searas da vida pode fazer com que você esteja, na verdade, se colocando em uma zona de conforto onde você não consegue evoluir e com isso você não consegue, por si próprio, garantir a sua segurança e a sua previsibilidade financeira, a sua previsibilidade emocional, a sua previsibilidade econômica. Vocês entendem que por conta de um problema que é generalizado da nossa sociedade, a bola de neve vai ficando cada vez maior porque a gente não consegue, como eu digo sempre nos vídeos, agir com a vida por conta desse medo, dessa procrastinação que acaba nos paralisando de tanto estresse, de tanto esgotamento, de tanta exaustão mental. Então é essa zona de conforto que você se coloca, é onde você consegue se colocar. E para isso você pode negligenciar várias questões da sua vida, como saúde mental e física, como a sua convivência com a família, como várias outras questões, como hobbies que você gostaria de fazer, como a sua criatividade, né? Porque uma pessoa que vive em esgotamento mental, em exaustão, ela não tem nem tempo para ser criativa. Bom, mas a gente sabe que o nosso cérebro é uma máquina muito eficiente. Do jeito que eu tô falando, parece que ele tá só, tá quase pifando, né? Mas é como se fosse. Só que ele quer se proteger, ao mesmo tempo que ele é eficiente, ele é egoísta. Ele quer garantir a própria pele, né? Digamos assim. Então, tem várias estruturas que estão envolvidas para manter ele da forma que ele aprendeu a ter segurança. E para isso, o córtex pré-frontal tá sempre envolvido, né? Que ele é como se fosse o nosso gerentão. Ele vai analisar, vai tomar as decisões que ele julga que seja necessário para o momento, só que ele toma essas decisões com base nas informações que outros núcleos cerebrais mandam para ele, né? São os núcleos da base, que a gente chama ali, que estão envolvidos com as emoções e estão envolvidos com os nossos instintos, e a gente meio que não consegue ter muito controle sobre isso, né? A gente só sente e reproduz aí o que a gente aprendeu ao longo da evolução como espécie e ao longo do aprendizado como ser humano individual. Então, para o córtex pré-frontal, várias outras regiões ali desses núcleos da base que são envolvidos mais com a parte emocional enviam informações via neurotransmissores como a dopamina, como a acetilcolina, envia essas informações via comunicação sináptica para o córtex pré-frontal poder tomar as decisões que ele julga ser necessário, mas sempre com base em uma emoção. Sempre vai ter uma emoção por trás, né, do nosso cognitivo. Então, o sistema límbico tá ali para reagir a ameaças e, com isso, reverberar essas emoções, né, que vem o instinto de se proteger, o instinto de sobreviver vem desse sistema límbico. A amígdala sempre também está muito envolvida, a amígdala cerebral, lembrando que aqui é a tonsila palatina, né? Para identificar riscos, ativar os sistemas envolvidos com você sentir medo, justamente para te proteger, porque isso há 200 mil anos atrás era muito útil, a gente tinha muito mais problemas com a nossa integridade física e tinha que ativar muito mais esse sistema para se manter vivo, né, e prosperar a espécie como um todo. Só que hoje ela se ativa por N motivos que a gente tem controle e não precisa ativar dessa forma. Então, o grande X da questão é isso, você consegue entender, né, com o conhecimento que a gente te passa sobre o seu cérebro, você consegue entender que existem situações que essa amígdala, esse sistema, não precisa estar tão ativado assim, você não precisa sentir tanto medo assim, né? Você não
não pode deixar que essa situação tome conta do seu cérebro e faça você agir pelo medo de algo hipotético, de algo que talvez ainda não ocorreu, que é o caso de pessoas com ansiedade generalizada. Também temos o núcleo accumbens, que é ligado ao nosso sistema de recompensa, né? Busca prazer e recompensa. Então ele vai preferir repetir padrões que funcionam para trazer esta recompensa. Nem que essa recompensa, gente, seja a fuga, né? Fugir de uma possível frustração, fugir de uma possível passação de vergonha, né? Para pessoas que são muito tímidas, fugir de se expor a ambientes dos quais você se sente incomodado, dos quais você se sente envergonhado, você não se sente confortável. E muitas vezes esse tipo de recompensa, que é de fuga, que é de esquiva, você, pela repetição, aprende a ficar bom nisso e aprende a deixar de se expor a certas situações que poderiam te fazer ser uma pessoa mais bem-sucedida, ser uma pessoa que arrisca mais nas coisas da vida, a empreender em qualquer nível, né? Não só empreendedorismo que eu falo a nível econômico, digamos assim, empreender em em várias situações da sua vida que você poderia aumentar o seu repertório de comportamentos, você acaba se esquivando e acaba ficando bom nisso por conta desse núcleo accumbens, por conta desse sistema da amígdala, desse sistema límbico que está tomando conta ali das suas emoções e está jogando informações para o córtex pré-frontal executar e tomar as decisões com base nessas emoções de valência negativa, por conta de estresse crônico, de ansiedade generalizada e às vezes até começando ali num quadro de depressão, num quadro de burnout, se for no seu trabalho. Tem que investigar, então, tudo que vem por trás desses comportamentos, dessas tomadas de decisão de, eu não vou fazer isso, eu não vou me expor a isso, eu não vou ali me voluntariar para aquela apresentação, eu não vou dar essa ideia para o meu chefe no trabalho, porque eu não sei, eu não consigo agir em cima disso, vai me dar mais trabalho, vai me deixar mais descompensado ainda, mais sobrecarregado ainda. Seu cérebro começa a racionalizar dessa forma, trazendo vários empecilhos e vários problemas que na verdade seriam bons para você aprender, para você evoluir, para você crescer como um indivíduo, só que você deixa de fazer isso. E isso se caracteriza como essa zona de conforto que você se coloca, mesmo estando extremamente incomodado, mesmo sentindo culpa, né? Mesmo não estando satisfeito com a sua vida, você acaba se colocando nessa zona de conforto por conta de medo, por conta de estresse, por conta de ansiedade, né? Então ele vai querer, o seu cérebro, ele vai querer economizar energia onde ele pode. Então na parte que você teria que ser criativo, na parte que você teria que trazer inovação, ideias novas, seja para qualquer situação, para qualquer ambiente que você viva, que você conviva, o seu cérebro não vai querer, porque ele está esgotado, estressado, está cansado e você não tem forças, você não tem energia, você não tem troca de neurotransmissores ali suficiente para poder realmente agir com a sua vida, né? Então, criar novos hábitos, enfrentar mudanças consome muito dessa energia cognitiva e um cognitivo que já está fragilizado dessa forma não vai conseguir e vai ter essa resistência natural mesmo de você falar assim, eu não vou nem tentar, eu não vou nem começar, seja uma dieta, seja um exercício, seja, igual eu falei, uma nova situação no trabalho, seja uma mudança que você precisa começar, você precisa mudar algumas coisas na sua vida, seja de lugar, enfim, qualquer coisa. Por isso que você fica aí nessa zona de conforto mesmo que não esteja confortável, entende? Então, o desconhecido, né, essa insegurança no futuro, ele gera, nosso cérebro processa isso como uma ameaça e aí ativa esse sistema da amígdala, por exemplo, que vai aumentar cortisol, que vai aumentar a sua ansiedade, vai ativar todo o eixo HPA, que eu vou falar aqui mais pra frente, vai deixar sempre ativa essa cascata de ansiedade e estresse em você e você não está mais vivendo, você está apenas sobrevivendo à sociedade que está inserida hoje em dia. E sempre trago aqui
como ponto importante, mas não só o único, mas sim muito importante o papel da dopamina, porque a gente já caiu por terra, né, que ela é só um neurotransmissor relacionado ao prazer, muito pelo contrário, a gente já sabe hoje em dia que ela está relacionada à motivação por recompensa futura. Então, se aquela tarefa específica você tem muito bem mapeado que vai te dar uma recompensa futura, você tem a dopamina sendo liberada no sistema de recompensa e esse sistema de recompensa conversando com o córtex pré-frontal para te falar, para você tomar a decisão de fazer aquela atividade, porque você vai ter uma recompensa no futuro. Mas se esse sistema está completamente ferrado, como eu disse, o cortisol está lá na altura, você não consegue realmente fazer a tarefa que você tem que fazer, seja lá qual tarefa que for, né? Então, assim, quando você se desafia e você tem um propósito, e você tem um motivo, e você tem isso muito bem mapeado, essa dopamina vai aumentar no sistema de recompensa. Mas se você vive sempre no mesmo padrão de esquiva, de eu não vou fazer isso, amanhã eu faço, eu vou pensar de outra forma, eu não sei, eu não tenho certeza, o seu cérebro se acostuma com esse padrão, porque como eu disse, o nosso cérebro, ele é um mecanismo de aprendizado o tempo inteiro, então ele aprende muito bem a se esquivar das coisas, e ele vai se acomodar, e com isso os níveis de dopamina, eles vão diminuir. Então, para você, vai ficar cada vez mais difícil para você tentar sair desse lugar, porque o padrão de funcionamento do seu cérebro acabou mudando, acabou se modificando. Você vai precisar mobilizar muito mais essas áreas, esses sistemas, vai precisar ter isso muito mais claro e muito mais digerível dentro da sua cabeça para que você realmente tome uma atitude e realmente se coloque nessa posição que é desconfortável sim, mas é necessária para que você cresça, para que você evolua, seja em qualquer situação. Então, quando você tenta algo novo, a dopamina vai sinalizar para o seu cérebro, isso vale o esforço? Se não houver essa clareza da recompensa futura, a motivação não vai se sustentar. Então, você pode até começar, por exemplo, uma dieta, por exemplo, uma atividade física, uma leitura de um livro, um curso novo, uma graduação nova, mudar de trabalho, de empresa e falar assim, não, agora vai, porque isso aqui é diferente e tal. Mas, às vezes, é um negócio tão ilusório que não está palpável, uma recompensa, assim, para enganar o seu cérebro, que isso não vai se sustentar. Por isso que tem que ter sempre muito claro na sua mente quais são as suas metas futuras de curto, médio e longo prazo e ir escalando degrau por degrau para manter essa motivação, esse sistema de recompensa sempre funcionando, entende? Mas então por que é tão difícil, né? Sair da zona de conforto? O cérebro, ele não diferencia o desconforto emocional do perigo real. É aquele meme da internet que a gente sempre vê por aí, né? O meu cérebro não sabe a diferença de que se eu tô sendo atacado por um leão ou de que eu tô só dando uma palestra, um curso, eu tô só apresentando aqui para minha equipe. E ele vai ativar os mesmos circuitos de luta e fuga e vai te deixar preparado para fugir. Geralmente, né, hoje é fugir dessa situação que tanto te incomoda, né? Então, o medo do fracasso vai ativar a mesma via neural do medo de uma dor física. É sempre o mesmo sistema que tá ligado ali para te proteger, seja de uma dor psicológica, né? Digamos assim, entre muitas aspas, e uma dor física. Vocês entendem que é a mesma situação ali a nível de circuitaria cerebral, né? Vai liberar certos neurotransmissores, certos hormônios como cortisol, adrenalina, para você se retirar daquela situação. Ou, no mínimo, ali te paralisar e você não conseguir evoluir por conta desse medo, né? Porque se manter em uma situação confortável a nível cerebral, vai criar um loop de retroalimentação, né? Você vai, por exemplo, procrastinar aquela tarefa que te traz um incômodo,
vai ter aquele alívio imediato ali, aquela liberação de dopamina no sistema de recompensa de forma imediata, porque ele vai pensar assim, ufa, ela não vai fazer isso que a gente não gosta, que a gente tem medo, que a gente se sente mal, e aí vai ter esse reforço da procrastinação. Até a sua parte cognitiva pode raciocinar mesmo de tipo assim, cara, por que eu não dou conta de fazer isso aqui? Eu preciso entregar isso aqui, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso entrar nesse projeto, eu preciso fazer uma atividade física, eu tô sei lá, fisiológico todo ferrado, com esteatose, com obesidade, hipertensão, pré-diabetes, não sei o que, eu preciso fazer isso, mas a parte cognitiva não consegue jogar a informação para o sistema de recompensa, para a parte emocional ali, para os núcleos da base se tranquilizarem, né, agirem de uma forma adaptativa aí, porque eles estão nessa retroalimentação aí de procrastinação e o alívio imediato, e isso é muito viciante, né, digamos assim. Então, e gera um problema muito grande de saúde mental, porque uma parte não casa com a outra, né? O seu cérebro coloca nessa zona de conforto para ele, mas você sente que você não devia estar assim, não era isso que você devia estar fazendo. E as informações não se casam, e isso vai aumentar a ansiedade, vai aumentar o estresse, com certeza. Então, como identificar que você tá ou não nessa zona de conforto que eu tô falando para vocês? Sinais comuns: se você evita os desafios, mesmo querendo mudar. Se você vive com a sensação de que está estagnado, e já tem vídeo sobre estagnação aqui, já tem vídeo sobre procrastinação aqui, depois vocês procurem nos outros episódios do canal, tá bom? Se você sente muita culpa por estar nessa situação, mas você não consegue agir, e se você justifica demais as suas decisões, aquela racionalização que a gente acha que tá assim, não, eu sei por que eu não vou começar a atividade física, porque eu tô com uma dor no joelho, eu tenho que ir no médico primeiro, porque se eu começar a atividade isso vai piorar, e aí vai virar um caso cirúrgico, e depois se eu fizer cirurgia eu não vou ter dinheiro para pagar, e eu vou ter que sair do serviço, eu vou ter que pedir licença, sabe? Vai escalando uma racionalização que na verdade é completamente irracional. Isso, pessoa que se justifica demais do porquê que ela deixou de fazer, porquê que ela não fez, porquê que ela não começou, faz parte dessa colocação da zona de conforto que o seu cérebro tá te colocando. E ele prega essas peças e ele vai buscar sempre a confirmação de que ele tá certo, né? Isso é o viés cognitivo que a gente chama, que você enxerga a sua vida por lentes sujas, por lentes erradas, onde você tem uma certeza que se você sair dessa posição, se você sair dessa zona, você vai se dar mal, tudo vai dar errado para você, sendo que não é assim. É uma racionalização de uma forma, dentro de um viés cognitivo que vocês colocam, mas na verdade não existe. Então é um trabalho de terapia, é um trabalho com o pessoal da psicologia mesmo, para você aprender a se enxergar de uma forma mais neutra, de uma forma mais racional, sem deixar esses vieses, esses padrões que você vem criando ao longo da sua vida, sem deixar com que essas crenças, né, tomem conta de você. E aí assim você consegue se expor gradativamente, né? Por exemplo, outra forma de identificar isso: você não lembra da última vez que você sentiu aquele medinho positivo, tipo, aquele medinho de crescimento, aquele frio na barriga, aquele, ai, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou mesmo assim, eu tô gostando disso aqui, eu sinto que eu tô evoluindo. Se tem muito tempo que você não sente isso, provavelmente você tá se colocando nessa zona de conforto e provavelmente você se acostumou com esse padrão e não consegue mais sair dessa situação, né? Então você tem que se fazer essas perguntas, né? O que eu faria se eu não tivesse com esse medo? Será que isso está me paralisando mesmo? Será que todos esses empecilhos, tudo isso que eu estou racionalizando aqui faz realmente sentido? Eu estou vivendo ou eu estou apenas sobrevivendo? É a grande realidade da gente hoje em dia, infelizmente, gente. Vamos ser muito sinceros aqui. Muitas vezes eu trago isso para vocês e tem dias que eu só sobrevivo, eu não vivo. Eu só tenho que matar aquele leão ali e muitas vezes saio muito calejada, muito machucada da luta que é o dia. Mesmo sabendo de tudo isso aqui, não tô falando que é fácil, né? Porque parece
parece que é fácil, então vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Quando é fé, você já tá se sabotando, você já tá procrastinando, você já cai de novo na armadilha desse padrão cerebral que se repete. Então, assim, eu sei muito bem porque eu vivo neste papel como uma pessoa que sofre com ansiedade generalizada, faz terapia e faz acompanhamento com psiquiatra e precisa tomar medicação para ansiedade. Eu sei muito bem do que eu tô falando aqui e que não é fácil, realmente é uma luta todos os dias. Tem dias que eu só sobrevivo, mas tem dias que a gente consegue viver e ser criativo e produzir, seja lá para qualquer situação que for. A gente consegue, mesmo assim, se colocar, né, nesses mini desconfortos, micro desconfortos, nessas microevoluções, é o que vai te fazer sair dessa zona de conforto tão prejudicial para sua vida. Então é por meio da neuroplasticidade que eu sempre falo aqui para vocês, e se colocar realmente em posições que são desconfortáveis, que você vai conseguir evoluir. Mas você tem que fazer isso de uma maneira inteligente, de uma maneira que você tenha essa consciência, você saiba o que você está fazendo para não virar um episódio, um evento traumático e aumentar mais ainda o seu sofrimento psicológico, o seu sofrimento mental. Então, a neuroplasticidade, só recapitulando, é a capacidade do cérebro de se reconfigurar a partir de novas experiências, né? Ele cria novas sinapses, ele cria novas comunicações interneurônios quando você se expõe a novas situações. Então, você tem que se expor, porque se você não se expor, seu cérebro não vai criar nada de novo. Ele não vai deixar a neuroplasticidade agir. Então, essa mudança requer um desconforto de uma maneira controlada, e é nesse espaço que os neurônios vão criar novas conexões. É nesse espaço de aprendizado, você encarar a vida como um aprendiz, né? Tem episódio sobre isso aqui também, de você só aprende aquilo que você acha que deve aprender, né? E isso é sobre tudo, não é só sobre o aprendizado explícito de escola, de coisa de faculdade, de curso, não. É sobre a vida mesmo. Então, você tem que se expor a novas experiências, convivendo com esse desconforto para você poder criar novas sinapses, para você deixar a neuroplasticidade agir e com isso ter mais repertório. Essa questão da neuroplasticidade, de criar novas conexões, está muito ligada à lei de Hebb. Isso é bem dentro da neurociência mesmo. Eu acho que eu devo ter falado isso aqui poucas vezes, eu nem lembro se falei, mas é o postulado de Donald Hebb. Eu não lembro agora se ele era psicólogo ou psiquiatra, mas ele postulou isso lá no século XX, né? Onde ele diz que neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos, eles se conectam e se fortalecem. O que ele quis dizer com esses neurônios que disparam juntos? Quando você está se expondo a uma nova situação, uma circuitaria neuronal vai ser recrutada para aquela situação. E se você repete, aquela mesma circuitaria vai se fortalecer com criando mais sinapses, aumentando os dendritos, os axônios. E aí a gente entra dentro da neurociência mesmo, que são as estruturas do seu neurônio que vão conversar umas com as outras ali. Então, quanto mais você se expõe a essa situação, mais essa circuitaria vai se fortalecer, mais neurotransmissor vai ser jogado ali naquela fenda daquela circuitaria que está se fortalecendo, mais o seu cérebro vai recrutar tudo que ele pode ali de vias neurais para poder fortalecer aquilo. E uma vez essa via fortalecida, fica cada vez mais fácil repetir o padrão dessa via, seja lá para aprender alguma coisa nova no trabalho, seja para se engajar numa atividade física, seja para se manter no plano alimentar. Tudo isso é aprendizado via neuroplasticidade, e aí a gente entra na questão do hábito, né? Da formação do hábito. Tudo é um aprendizado. Então, quanto mais você fortalece essa via, quanto mais você se expõe ao desconforto de forma inteligente, menos desconfortável isso vai ficar, e com mais repertório você vai ter aí para ter uma vida mais adaptativa e sair dessa zona de conforto.
Então, para isso, gente, o ambiente importa muito. A emoção também que você executa, que você vai para exercer essas novas situações da sua vida, importa muito, porque se você já vai desanimado, se você já vai com a narrativa do seu cérebro de que não vai dar certo, de que você não vai conseguir, você já vai jogando uma emoção de valência negativa ali pro seu córtex pré-frontal, e isso já vai sinalizar toda uma cascata de que não vai valer a pena pro seu sistema de recompensa, ele não vai querer repetir. Então, esteja sempre buscando emoções de valência positiva quando você for tentar se colocar em situações que você precisa fazer aquela tarefa, que você precisa executar as coisas na sua vida. Então, tenha sempre em mente que a emoção importa e muito, e o ambiente que você se expõe também importa e muito. Então, uma dica, né? Faça os micro desafios diários. Se coloque em situações desconfortáveis, uma por vez, de pouquinho em pouquinho, como eu sempre digo aqui, passo de formiguinha, porque com o passar do tempo, se expondo todos os dias, grandes transformações estruturais do seu cérebro vão acontecer no longo prazo, e quando você menos se dá conta, você já melhorou muita coisa com micro desafios que você se colocou, entendeu? Então vamos lá. Estratégias baseadas na neurociência. Essa foi uma que eu falei, né? Exposição progressiva ao novo. Pequenas doses desses desafios vão ativar o eixo dopaminérgico sem disparar a amígdala de forma intensa. Então, sem você sentir tanto medo que vai te paralisar. Então, pequenos desafios diários. Você tem que visualizar com uma emoção de valência positiva para essa marcação aí dessa circuitaria que está sendo formada ser uma marcação boa, né? Vai ativar o córtex pré-frontal mais o sistema límbico nesse momento que você faz essa visualização com uma emoção positiva, e você vai simular essa experiência que você quer se expor antes dela acontecer. Então, por exemplo, eu tenho um curso para dar, uma palestra, alguma coisa assim, eu sempre visualizo as coisas acontecendo de uma forma boa, que as pessoas vão gostar, que eu vou conseguir trazer a informação que eu preciso. Toda vez que eu gravo episódio, eu faço esse trabalho mental de visualizar que vai dar certo, que as pessoas vão me entender, e quando eu tenho feedback positivo externo de alguém, eu reforço mais ainda essas vias, entende? Isso vai trazendo uma retroalimentação positiva e vai fazendo com que o meu sistema de recompensa queira continuar engajado na tarefa, entende? Além disso, se dê recompensas intencionais, associe esse esforço ao prazer de tipo, quando eu terminar de gravar aqui, eu vou poder, né, ficar em paz porque eu fiz o que eu me propus aqui, eu falei as coisas que eu precisava, então tá tudo tranquilo, tá tudo certo, a minha parte eu tô fazendo. Lembra que você sempre tá fazendo a sua parte, se recompensa com isso, né? A dopamina, esse sistema precisa desse reforço após um grande esforço, né? Recapitula aquilo com emoções de valência positiva, de tipo assim, realmente eu fiz o que eu pude ali com o que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, eu trouxe, eu entreguei aquilo que eu sabia nesse momento, então eu tô em paz, sabe? Tenha esse tipo de pensamento quando você for executar suas tarefas, seja numa atividade física ali, seja num plano alimentar, seja numa leitura. Hoje eu consegui ler 2 páginas, mas eu consegui ler 2 páginas. E isso me basta, isso é o suficiente. Você não está competindo com você mesmo, a vida é sua, você não tem que competir com você, muito menos com outras pessoas, né? Lembra sempre disso, medita sempre isso. E falando em meditação, o Mindfulness é muito importante. A meditação guiada, tem vários aplicativos para te ajudar na meditação guiada, na respiração controlada. Aprenda a respirar com diafragma e trazer, né, resgatar para o presente esse cérebro que está tão disparado, que está tão ansioso, que está tão estressado e está assim com pensamentos acelerados. É nesse momento que você tem que lembrar de fazer as respirações diafragmáticas, as respirações profundas, porque isso vai te trazer de volta, vai resgatar esse sistema que está todo descompensado, que está ali trabalhando só sobre o medo, e vai te resgatar pro agora, e você vai conseguir reagir com isso. Então, se busque colocar em ambientes que estimulam o seu crescimento, sejam ambientes externos, seja os ambientes dos seus pensamentos,
Seja principalmente hoje em dia o ambiente virtual, a gente está sempre conectado, sempre olhando as coisas. Então busca mesmo pessoas, situações, páginas que vão te ajudar no crescimento, que vão ajudar você nessa caminhada para sair dessa zona de conforto. Porque o seu cérebro é muito plástico, né? Mas o contexto que vai ativar essa neuroplasticidade para coisas boas ou para as coisas ruins, quem vai ditar é o ambiente. Então, se coloque sempre em ambientes que sejam favoráveis a isso. E cuida da sua saúde mental. Se você é uma pessoa que acha que precisa investigar melhor, se tem algum tipo de transtorno, seja TDAH, seja autismo, seja ansiedade generalizada, burnout, bipolaridade, procura profissionais, gente, procura psiquiatra, não tem esse preconceito de ir no médico, de ir num psicólogo, porque eu sei que muita gente hoje tem vergonha de dizer que vai, de dizer que faz tratamento, de dizer que faz acompanhamento. Não tenha vergonha da sua condição. É o primeiro passo para você melhorar a sua forma de funcionar dentro daquele transtorno, dentro daquela situação, sabe? Conviver bem com isso. Então, cuida da sua saúde mental. Se você é uma pessoa que está tentando tudo isso que eu tô te falando e não tá vendo resultado, não tá vendo melhor, talvez seja a hora de investigar a questão da sua saúde mental mesmo. Se não tem um transtorno aí que está sendo ativado por um ambiente negativo, e isso é muito sério, é muito importante, e eu sempre vou sugerir que vocês procurem profissionais depois. Quem precisar de indicação de profissional, eu tenho indicações de psiquiatras, eu tenho indicações de psicólogos, eu tenho várias indicações para vocês aqui, tá bom? E usa o medo como uma bússola e não como um paralisador, né? O medo, mais excitação, ele é sinal de que você está indo para o crescimento. Mas se você para no medo, você não deixa se sentir aquela situação de e agora, qual que é o próximo capítulo, o que vai, sabe? Você para ali no medo, você não consegue sentir a sensação de que está crescendo. Então você tem que ensinar para o seu cérebro a interpretar o medo não como um sinal de pare, mas como um sinal de presta atenção aqui, o que a gente está errando, que a gente pode recalcular a rota, o que a gente pode avançar, o que a gente tem que recuar e melhorar para a gente continuar. Então ele não tem que ser o sinal de pare, ele tem que ser o sinal de atenção para você poder continuar evoluindo. Então faça uma reformulação da sua linguagem, das coisas que você fala para você e para os outros. Você não está ansioso, você está animado, entende? Tenta encarar as coisas sempre com essas emoções de valência positiva. Não, eu tô ansioso com aquela palestra. Não, eu tô animada com aquela palestra. Eu tô empolgada com aquilo. Eu tô, assim, querendo saber o que eu vou conseguir entregar ali e depois o que eu vou conseguir melhorar, porque na segunda eu vou estar muito melhor. Esse tipo de pensamento de valência positiva que você tem que ter, né? Então, para quem quiser se aprofundar mais, eu tô com um livro aqui para indicar para vocês, que eu confesso que eu ainda não li só o resumo, já gostei bastante, vi algumas resenhas, que é da Carol Dweck. Eu não sei se eu falei o nome dela certo, me perdoem aí as pessoas que sabem o nome dela corretamente, mas é o livro sobre Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ela traz, resumindo só para vocês, ela traz os conceitos de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, que foi até o que eu dei uma pincelada no episódio passado. Pessoas que têm mentalidade fixa, elas acreditam que as suas habilidades são características fixas, né? Que você nasceu com aquilo. Ou seja, se você é uma pessoa que fracassou em algumas coisas, você é um fracassado para a vida inteira. E isso é um sinal de falta de capacidade, leva você a evitar desafios e busca sempre validações de outras pessoas. Você não consegue se validar, você precisa de validações externas. Já pessoas que têm mentalidade de crescimento, ela vai se basear na crença de que as habilidades podem ser desenvolvidas através de esforço, de aprendizado e de persistência, né? Pessoas com essa mentalidade, então, elas veem desafios como oportunidade de aprendizado e veem o fracasso como um feedback para melhorar. Isso é muito mentalidade de atleta, né? Atleta é muito assim, sempre encaram os erros, as perdas, né, como um desafio, como um feedback para poder melhorar. Então, a gente sempre tem que buscar ter essa mentalidade de crescimento. Eu ainda vou ler esse livro
certamente eu vou trazer muita coisa dele aqui para vocês, que eu tô ansiosa para ler ele, mas quem já quiser começar com a leitura, chama-se Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. Então, uma indicação também de um exercício prático é o diário do desconforto. Registra sempre, então, uma atitude que você acha que é desconfortável por dia. Quando você se colocar nessa atitude, né, de forma controlada, e você vê que você conseguiu lidar com isso, você se recompensa. Vai lá no diário e fala assim, hoje eu consegui fazer isso, isso e isso. Por menor que seja, gente, por menor que seja, por mais ridículo que seja, você vai ver uma evolução e vai conseguir escalar nos desconfortos e vai conseguir sair dessa zona de conforto ilusória que você tá aí na sua vida. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, um episódio mais compridinho, voltei a falar assim mais, né, extrapolar mais, a abstrair mais com vocês, que eu gosto mesmo de trazer as coisas muito bem explicadas, talvez pode ser até meio prolixo, mas é um bate-papo aqui para ser muito bem colocado as pautas, para não sobrar dúvidas, assim, coisas com duplo sentido, a gente fala, repete, porque a gente só aprende, afinal de contas, repetindo, né? Então, talvez só de ouvir esse podcast, todos os conteúdos que eu trago aqui para vocês, vocês vão aprendendo de tanto eu falar na cabeça de vocês aí por repetição, quando você vai tentar fazer alguma coisa e vai ser mais fácil porque você já tem esse conhecimento, você já tem essa bagagem de aprendizado aí, você já está sendo educado pela neurociência e tá levando isso para sua vida meio que de forma automática. Querendo ou não, a gente absorve alguma coisa, né? Por mais que você ache que o ambiente não te influencia, isso aqui é um tipo de ambiente que te influencia e eu quero sempre te influenciar para a sua evolução, para o seu crescimento pessoal, para a melhora da sua saúde mental. Então, gente, lembra sempre, o cérebro vai buscar o conforto, mas ele foi feito para ser transformado. Então, sempre busque o aprendizado, sempre busque a via da neuroplasticidade, essa via de um eterno aprendiz, e não deixe que o medo te paralise, faça do medo uma alça de feedback para você buscar se reformular sempre, para você sempre estar aí em evolução, em crescimento, tá bom? A zona de conforto, ela é segura, mas nada floresce ali, ela não é viva, ela não tem vida, ela não te deixa florescer, ela não te deixa evoluir. Então, sair da zona de conforto não é se jogar num abismo e agora eu vou e foda-se e vamos viver aqui. Não, é você aprender a caminhar na borda com consciência, com coragem, e para isso a neurociência e nós estamos aqui para trazer para vocês essa linguagem mais coloquial, mais simples, mais informal, para que você possa aplicar esses conceitos que são muito bem consolidados e estudados de uma forma simples na sua vida. Então, se esse episódio fez sentido para você, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui o seu comentário. Eu preciso desse feedback para alimentar o meu sistema dopaminérgico, meu sistema de recompensa, para continuar fazendo episódios para vocês. E agradeço demais as pessoas que estão sempre aqui, são sempre as mesmas pessoas. Muito obrigada mesmo por vocês. Logo em breve eu pretendo formar uma comunidade aqui e eu sei que essas pessoas vão sempre continuar engajando aqui comigo. E se você é novo, muito obrigada por estar escutando até agora esse episódio. E vamos comigo, por favor, não me deixem falando sozinha, deixa seus comentários e manda para a pessoa que você acha que vai fazer sentido, que está precisando escutar isso, que está numa zona de conforto ilusória e precisa evoluir na vida de uma forma consciente e de uma forma saudável. Muito obrigada, então, e até o próximo episódio do nosso podcast. Você já parou para pensar? Comigo, Amanda Salles.